a visão que a gente quer passar justamente é de você fazer isso inserido na sua especialidade que você já faz, ou se você gostar de outra especialidade, de outra área, tá tudo bem. Isso não exclui a estômago, pelo contrário. E hoje em dia, a maioria dos colegas faz mais de uma área, faz muitas áreas. Quando eu formei, logo depois veio aquele momento que todo mundo tinha que ter uma especialidade e aquele foco, assim, dá para dizer até que era um foco meio obtuso naquela especialidade que a gente fazia e a gente não admitia muito olhar para o lado. Pelo menos a minha geração, os colegas que eu convivo daquela época, a gente tinha esse pensamento, né? E hoje isso mudou, você faz uma especialidade, faz outra, e você vai, na verdade, amplificando o seu rol de procedimentos, de atendimentos para os seus pacientes, né? Isso foi uma mudança que quem está um pouquinho mais de tempo, com certeza percebe da profissão, né? Você não tem mais aquela coisa tão focada na especialidade. A proposta dessa conversa de hoje de noite é a gente discutir, assim, diagnóstico imediato, solução imediata. E qual era a ideia, então? Qual é a pegada quando a gente vai falar de diagnóstico imediato, de solução imediata? Na verdade, a minha provocação com esse título dessa live é a gente pensar e raciocinar um pouco como a gente está fazendo o manejo ou a condução, ou por que a gente não está fazendo o manejo e a condução dos casos de lesões dos pacientes, considerando ou comparando com as outras áreas da nossa profissão que a gente faz no consultório. Quero dizer, e a gente vai dividir, então, a nossa conversa, assim, em dois grandes blocos. Nós vamos conversar um primeiro bloco de situações clínicas que são mais corriqueiras, situações odontológicas, elas estão mais inseridas dentro da realidade de quem faz clínica, e vamos ver a situação de condução e como a gente pensa esses casos. E aí vamos fazer um segundo bloco, onde a gente vai fazer um pequeno resumo de todos esses casos no final desse bloquinho, e a gente vai para um segundo bloco, onde nós vamos ver casos, então, específicos de lesões, e vamos comparar o que difere na conduta. Por que em algumas situações nós temos segurança para avaliar esses pacientes, nós temos segurança para fazer a proposta de tratamento, sem que isso represente algo imediato, contra o tempo, uma correria. E por que, quando às vezes nós vamos analisar casos de lesões, a gente tem essa ansiedade e essa angústia de ser imediatista e já no primeiro momento querer oferecer solução para o paciente. Se nas outras situações clínicas a gente não faz esse processo todo de querer oferecer a solução imediatamente. Então, vê bem, nós vamos fazer esse comparativo usando casos e discutindo cada uma dessas situações. Por quê? E os porquês são muito importantes. Quando a gente está trabalhando, é a questão da gente fazer esses autoquestionamentos, né, dos porquês que nós estamos assumindo determinadas condutas, eles são fundamentais para a gente ir se aperfeiçoando e principalmente para vocês acreditarem em quem está falando para vocês. Se a gente não explicar os porquês, as coisas elas não têm sentido. Elas não ficam concatenadas, elas não têm lógica. Então, a gente precisa lembrar como é que é o funcionamento da nossa profissão, né? A odontologia é uma profissão que a gente entrega resultado para o paciente. O paciente está esperando receber alguma coisa, e é realmente assim que as coisas têm que funcionar. Se a gente não entregar o resultado, ou não entregar aquilo que a gente está sendo contratado para fazer, não tem como a gente cobrar. E, usualmente, essa questão do diagnóstico gera essa ansiedade, a gente vai tratar a lesão ou não vai tratar a lesão, justamente porque a gente tem dúvida se a gente consegue entregar. E se você não tem confiança que você vai entregar o produto, e pode ser o tratamento ou a cura, você acaba gerando muitas dúvidas na sua condução, na sua maneira de atender e pensando naquilo que você vai fazer. Resultado disso, você olha a alteração no paciente, e aí você não sabe esse diagnóstico imediato.
E por não saber o diagnóstico imediato, você não vai conseguir oferecer a solução imediata para o paciente. O que você acaba fazendo? Você, às vezes, dá uma opinião, dá um palpite para o paciente, diz, isso pode ser tal coisa. E se você dá uma opinião, dá um palpite, justamente você não está entregando aquilo que deveria entregar, e aí gera um constrangimento interno, né? A gente fica chateado com isso, a gente fica inseguro, às vezes o paciente não percebe, às vezes a gente deixa transparecer, isso pode ser tal coisa, mas também pode ser tal coisa, e volta a focar naquilo que a gente está fazendo, que talvez tenha sido a queixa principal ou atividade principal da nossa prática, da nossa atuação. Então, olha só, quando você não consegue entregar o produto, e no caso o produto é diagnóstico, e isso está, ou tratamento da lesão, e isso está vinculado à maneira como a nossa profissão funciona, que a gente entrega o produto. Você se sente inseguro para fazer a cobrança, ou se sente inseguro para conduzir o processo todo, conduzir o caso todo, porque você não vai conseguir fazer aquela entrega que é necessária. De onde vem essa insegurança? Mas essa insegurança, parte dela é justamente dessa ansiedade de você querer ter o diagnóstico imediatamente e você querer ter essa proposta de solução também imediatamente. E nem sempre as coisas são assim. Acontece que muitos dos procedimentos que a gente faz, e é por aí que a gente vai começar a olhar os casos daqui a pouco, eles têm justamente essa pegada. Você olha o dente, já tem uma ideia do que tem que fazer, alinha já todo o plano de tratamento, você olha a boca toda, vê as necessidades que são necessárias e alinha, então, o plano de tratamento, mas quando você está pensando na questão de uma lesão específica, alguma alteração que o paciente tem, você quer fazer a mesma coisa. E não é sempre assim. Nem sempre o diagnóstico é imediato, portanto, nem sempre a proposta terapêutica ela vai ser imediata também. Então, o primeiro passo, assim, é não ter essa insegurança, né? É entender que você vai construir um processo, você dizer isso para o paciente, e essa questão do conhecimento, isso vem com o tempo e isso é progressivo. Quanto mais você fizer, mais seguro você vai se sentir. O que diferencia o raso do fundo? Você tem um conhecimento mais superficial ou um conhecimento mais profundo? Cara, pensa na praia, quanto você entra para dentro da história, né? Quanto o mais longe você vai. E vai ter circunstâncias que realmente você não vai conseguir resolver, isso faz parte, mas isso não pode ser a regra, e também não pode ser isso que vai te impedir. Então, essa insegurança vem dessa questão de você saber que tem que entregar alguma coisa, de você querer fazer isso imediatamente, e aí que está o erro, a ansiedade. Você não tem que fazer isso imediatamente, você precisa construir um processo, e aí você acaba não cobrando ou evitando a cobrança. É importante também perceber, assim, cobrar consultas, não precisa cobrar todas as consultas que o paciente vai retornar enquanto você está construindo o processo de diagnóstico. É claro que as consultas em intervalos curtos, isso faz parte do tratamento. E, invariavelmente, essas consultas de retorno, claro que elas não devem ser cobradas, porque você ainda está na construção do processo. Mas, no início, quando você começou a fazer esse atendimento, quando você começou a atender o paciente, é claro que você tem que... É aí que você vai ter que ser remunerado. E ter essa percepção de que você está entregando, sim. Você está entregando o diagnóstico, você vai entregar o tratamento, mas talvez não seja tudo tão imediato. E aí, então, nós vamos analisar alguns casos aqui. Quando que a gente faz entrega imediata na odontologia? Pensa bem. Quando que você entrega aquilo que o paciente está contratando imediatamente naquele instante? São poucas as vezes, são poucos os procedimentos. Talvez uma extração, e mesmo assim, se você precisar de radiografia, o exame complementar não vai ser na hora. Pensa quanto tempo leva para você entregar a conclusão de um tratamento ortodôntico. Leva anos. Pensa quanto tempo leva para você entregar uma reabilitação, extenso preparo de coroas, e a gente não tem essa ansiedade de entregar rápido, e isso não gera essa dúvida na gente. Isso é um pouco da nossa formação. Isso é algo que a gente precisa corrigir para não travar no momento. O diagnóstico, ele não tem que ser imediato, ele tem que acontecer,
mas ele não tem que também ser tão angustiante ao ponto de você não perceber que isso é um processo, né? E que isso vai acontecendo e que isso vai sendo construído. E aí, pessoal, dá para a gente dividir assim, ó, e aí cada um vai fazer sua autoanálise, tá? Só o seguinte, eu vou dar 3 categorias aqui, não se atira ainda, tá? Porque a gente 3 categorias de comportamento que a gente tem. Porque a gente tem essas 3 categorias de comportamento para diferentes lesões. Isso varia para cada uma das lesões, tá? Então, o paciente chegou, você viu a parada ali que tem que ser resolvida. Então, o número 1, assim, do comportamento que a gente faz é o cara olha e se apavora. Bem, mas isso varia para cada lesão, né? Se você tem experiência já em tratar afta, você olha para a afta e não se apavora. O que não pode é deixar de tratar ou ignorar, né? Você vai executar. Mas tem aquelas lesões que assustam. Então, essa é uma hipótese, né? Você olha e se apavora. A outra, você olha, mas não se assusta. Você vai construir um processo de diagnóstico, vai fazer investigação, vai atrás, vai tentar esclarecer toda a circunstância, vai pedir exames complementares, e aí, então, você vai dar o encaminhamento do processo, vai dar o andamento na história toda. E a outra situação é o olha e já sei, né? É a primeira situação, a primeira comparação que a gente fez ali quando citou a afta, né? Que você olha e já reconhece a lesão, porque você já tem uma vivência maior, sabe mais, já conduziu mais casos, e aí você tem mais segurança. Mas, vê bem, isso vai acontecer para cada uma das circunstâncias. Ou você olha e se apavora, ou você olha e vai construir o diagnóstico, então ele não vai ser imediato. E só nessa terceira desses 3 grupos aí que você vai ter o diagnóstico imediato, porque você tem alguma bagagem daquela lesão. Porque vai ter outras que ninguém tem bagagem suficiente que vai precisar evoluir no processo. Construir o processo envolve você fugir da olhadinha, né, de um paciente pedir, eu queria que o senhor me examinasse e dissesse o que eu tenho. Calma aí, né? Eu vou te examinar e dizer o que tu tem, depende. Às vezes, só olhando a gente vai saber, mas às vezes não é só olhando que a gente vai saber. E antes da gente olhar, a gente precisa conversar antes, preciso que você me conte a história. Isso já dá tranquilidade, né? A gente comentou da insegurança antes, você sistematizar o atendimento, você fazer a abordagem certa e depois, gente, assim, ó, tinha uma época na minha vida que eu jamais diria para o paciente que eu não sei o que ele tem. E essa é a coisa mais errada que você pode fazer, né? Ou você tentar dar um balão para o paciente. E aí volta aquele ponto que a gente conversava no início, assim, você não está entregando. Se você não está entregando, como você vai fazer a cobrança? Ou você vai se sentir confortável para isso? Então, se você hoje, eu tenho muita tranquilidade para fazer isso, né? Quando eu não sei o que a pessoa tem, eu digo, eu não sei o que tu tem. Tranquilizo em alguns aspectos, né? Se eu percebo que a lesão não tem chance de ser maligna pelo aspecto, pela história, por diversas coisas, eu digo, olha, não é maligno, não é câncer de boca, e isso muitas vezes já traz um alívio muito grande para a pessoa, mas o que tu tem, olhando, examinando, eu ainda não sei. Eu tenho algumas ideias, nós vamos fazer mais exames, e também você tem a minha garantia que eu vou fazer tudo que for possível para saber o que é e para a gente construir esse processo. Vamos abrir todos os exames que forem necessários, vamos solicitar e vamos resolver. Então, nós vamos começar uma caminhada. E aí você está entregando. Aonde essa caminhada vai nos levar, a gente ainda não sabe, mas a gente sabe todos os passos, todos os degraus que a gente vai subir para construir o diagnóstico definitivo, então, e aí, afinal de contas, se tratar. E, às vezes, né, chega numa circunstância que pode demorar bastante, pode envolver muitos procedimentos. Cara, a gente tem que deixar isso claro, assim, diagnóstico imediato, tratamento imediato, é raro. São algumas circunstâncias, é um processo, e a gente entendendo isso, a gente vai ter confiança para fazer esse processo. Veja só, então, uma situação como essa aqui. Mais recentemente, né, essa é uma situação que tem acontecido, assim, com relativa frequência entre os jovens, né, você vê um dente com um grande problema odontológico, e os outros com uma boa qualidade, uma boa saúde bucal. Então, você vê que você tem um dente ali que está bastante destruído, pólipo pulpar, e o pólipo pulpar, então, revela uma boa capacidade reacional
daquela polpa, daquele paciente. E olha só, você tem dúvida para fazer o diagnóstico desse caso aqui? Não vai ter dúvida, talvez, justamente porque isso é do dia a dia da clínica. Aparecer maiores destruições assim, problemas dentários, especificamente. Você sabe o que tem que fazer nesse caso? Bom, tem várias possibilidades. E certamente teria mais de uma opinião a respeito de como resolver essa situação. Todo mundo vai concordar que precisa fazer a endodontia, e dali para frente, né, a parte de restauração, de recuperação, ela vai envolver muitas variáveis, porque vai envolver quanto vai ser gasto, os diferentes opções de materiais. E olha só, então essa segurança a gente tem, né? Você consegue definir isso com tranquilidade, mas você não está fazendo diagnóstico imediato, tratamento imediato. Isso vai envolver um processo. Qual é a moral da jogada? É você perceber que esse processo de diagnóstico, para você recuperar um dente e de tratamento, isso vai acontecer quando a gente estiver tratando das lesões bucais também. As coisas, elas não vão acontecer num patamar imediatista, ou elas não precisam acontecer, que é justamente isso que gera aquela insegurança que a gente comentou no início da nossa conversa. Então, quando você vê uma situação clínica como essa, a não ser que você faça especialidades que não tem a ver com a parte clínica, mas isso não te assusta. E mesmo assim, você sabe, você tem uma noção boa, porque isso é uma parte da nossa profissão que a escola nos forma muito bem, a gente sabe como abordar, como resolver, a gente pode não saber fazer, mas a gente sabe o que tem que ser feito. E sabendo o que tem que ser feito, então as coisas ficam claras na sua cabeça. Vocês têm segurança para fazer a evolução e condução do caso. Aí, você tem uma outra situação como essa aqui. E quando você tem uma situação clínica, assim, então agora de envolvimento gengival, de envolvimento periodontal, de novo a gente tem, por questão de formação, uma visão clara do diagnóstico, do que precisa ser feito, não necessariamente a gente que vai fazer, né? Mas você não passa, certamente, por aquela angústia, por aquela dúvida, ou por aquela dificuldade de como você vai fazer o manejo do caso. Você sabe o passo a passo dessa situação, o processo de diagnóstico aqui, ele é evidente, e isso não gera dúvida, ansiedade. Isso pode ser de difícil solução? Pode. Quando você vai fazer essa comparação com as alterações bucais, com outras lesões, você também vai ter situações que talvez o manejo não seja simples, também seja mais complexo a evolução, mas você tem a percepção de como fazer a condução do caso. Isso não te assusta na maioria das vezes. E aí você pode ter uma situação que é ainda mais simples, mas que para o paciente pode ser até mais preocupante, que é quando você tem um tártaro supragengival, e aí talvez seja um exemplo aqui, onde você vai ter o diagnóstico imediato e vai ter a solução imediata, porque você consegue dar andamento e dar solução para uma situação como essa, de forma muito mais rápida e muito mais efetiva que os dois casos anteriores. Então, veja bem, nós vemos 3 situações clínicas, onde você certamente tem segurança para fazer esse manejo, você vê a alteração, você sabe os procedimentos que tem que fazer, e isso não gera problemas. E também você tem a certeza de que você vai fazer a entrega do produto. E se você tem dúvidas para fazer a entrega do produto, você tem dúvidas para fazer o seu diagnóstico, e é isso que vai gerar uma ansiedade maior em você. Aí passamos por uma situação como essa aqui. Quem é que nunca pegou um caso desses, né? Você pega um caso desses e aí vem aquela situação assim, e agora, né? Tem um trabalho ali que embora você não esteja vendo o trabalho clinicamente, é evidente que é um trabalho caro, né? Porque você vê pelo metal que é uma coroa fundida, tem um pino para dentro do canal, um pino enorme. As endodontias nem merece comentário, né? E se tem endodontista aí assistindo, meu Deus, né? Deve estar escandalizado. E você tem lesão periapical inflamatória acontecendo. Aqui, com certeza, você também tem o diagnóstico de uma maneira muito imediata, né? Você sabe que tem um problema endodôntico grave ali, patologia periapical inflamatória acontecendo, você sabe que isso vem
dos problemas endodônticos ali, de como os canais foram feitos, só que em cima disso foi construído um trabalho caro, o paciente gastou muita grana, certamente, para fazer aquele trabalho ali. E a solução é complexa, porque você refazer as endodontias envolve remover esse trabalho que foi feito. E se você não fizer isso, você não remove a causa da inflamação. Então, às vezes, recebemos casos assim, com a opção de fazer tratamento cirúrgico imediato, ali, apsetomia, mas não adianta você apsetomizar esses dentes se os canais continuarem contaminados, né? Retroinstrumentação de molar é viagem, não tem como fazer isso aí de molar inferior, do ponto de vista que vai dar bom resultado, né? Então, aqui você tem a questão que vai ter o diagnóstico imediato, vai conseguir alinhar isso, mas e esse tratamento? Ele vai ser imediato também? Vai ser possível solucionar isso aqui de uma maneira simples? Não, não vai. Mas talvez esses casos também não te assustem. E quando você está vendo lesões no paciente, aí vem a insegurança que você não tem com um caso como esses, que é muito mais complexo. É muito mais difícil de resolver uma situação como essa, certamente, do que o manejo da maioria das alterações que está acontecendo na boca. Então, resumindo o que a gente viu, a gente tem todas essas circunstâncias e alterações aqui, então a gente tem uma imagem de cada caso, e se isso entrar na sequência no consultório, isso for o turno do dia, vamos dizer, para todas essas situações, você vai saber como fazer um manejo, você vai ter segurança na condução do caso, você vai ter uma noção clara do que fazer, não vai ter aquela dúvida de que vai conseguir entregar ou não, e também não vai gerar a questão da cobrança, que é algo muito importante, você fazer o trabalho, né, de acordo para receber a remuneração. Bom, e aí então, né, voltando para a questão das lesões, quando você tem um caso clínico que a queixa é outra, e o paciente apresenta uma alteração como essa aqui, qual dos três categorias que você vai se colocar aqui, né? Daquelas três que nós comentamos anteriormente. Você vai olhar e vai se apavorar? Você vai olhar e vai tentar conduzir o processo de diagnóstico da lesão? Ou você vai olhar e já sabe o que é? E ainda vamos temperar mais o caso. Imagina que o paciente não tenha percebido. Esse é um ponto, né? Uma maneira de condução. Por que o paciente não ter percebido é importante? Porque se o paciente não tinha percebido, você não vai ter uma noção adequada do tempo de evolução. Vamos ver as possibilidades, então. Tá? A primeira questão importante, assim, ó, tem duas alterações ali. Tem a alteração nodular, que chama atenção, e você tem a pigmentação lá em cima. A pigmentação de forma mais generalizada da maxila, ali, da mucosa da maxila. E quando você tem situação de um crescimento, quer dizer, tá uma lesão que a princípio está ativa. Do ponto de vista, assim, conceitual, se você tem uma lesão plana, não aquela pigmentação difusa, se você tem uma lesão plana, que ela não tem elevação, ela não tem um aumento de volume, ela é uma mancha, você chama isso de mácula. E se ela é escurecida, uma mácula melanocítica, porque ela é provocada pelos melanócitos. Aí, se você tem elevação, que nem é o caso aqui, você vai chamar essas lesões que têm elevação de nevos. Então, a diferença está, na verdade, no volume, o nevus vai desenvolver esse volume e a mácula ela vai ficar plana. Do ponto de vista lá do patologista, ele vai ver uma estruturação das células que dão pigmento, as células névicas, elas têm origem nos melanócitos. Como é que tem tanto melanócito aí na gengiva, né? Pois é, justamente isso que é o interessante. E aí, então, você vai ter que alinhar a conduta, justamente nesse pensamento, assim, como eu vou fazer a entrega, né? Se você vai dar um palpite para o paciente, dar um palpite, às vezes a gente até faz, né? Sobre outra área, não é só área de atuação, o paciente pede uma opinião e você realmente não vai cobrar por aquilo, você está dando uma opinião, está dando um palpite, e às vezes você faz para fidelizar o paciente, né? O paciente quer saber e você, acho que podia ser feito isso, aquilo, mas é palpite. Se você vai conduzir o caso, você precisa dar um passo a mais. Então,
A questão do tempo aqui, ela é muito importante, porque se o paciente tem essa lesão já há meses, quiçá há anos, você não tem motivo nenhum para se apavorar, porque qual é o medo que a gente tem das lesões pigmentadas? O medo que a gente tem das lesões pigmentadas é que elas sejam o terrível melanoma, né? Que é raríssimo de acontecer na boca, mas quando ele acontece, ele é sempre muito grave. Por isso a gente tem tanto medo. Só que o melanoma, ele cresce muito rápido. Você fica com um volume significativo ali em poucas semanas. Em poucas semanas mesmo, em 3, 4 semanas, ele já muda consideravelmente de volume. E aí, se você sabe que o paciente tem isso há mais tempo, se ele percebeu, tranquilidade total. Se o paciente não sabia, você tem 2 caminhos aí a seguir. Ou você vai planejar remover isso, ou você vai observar isso em 2 semanas, em 1 semana, talvez, se você suspeita de melanoma, porque aí 2 semanas pode ter importância. E se mudar de tamanho de uma semana para outra, aí sim precisa ser removido. Como é que eu vou saber se mudou de tamanho? Bom, pessoal, hoje é muito fácil isso, né? Fotografa com o celular. Pega o celular, faz a foto da lesão. Coloca uma régua e faz a foto com a reguinha ali. Eu não fiz assim nesse caso, né? Mas faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Mas por que a régua vai te dar confiança? Porque se você faz uma foto uma semana mais para trás, outra mais para frente, muda o close, a régua vai te dar o padrão certinho ali de tamanho, você vai conseguir avaliar. E aí você não vai ter dúvida. E aí vem o segundo ponto, tá? Você teve tranquilidade nesse processo, sabe que não é nada mais grave, sabe que não é nada maligno, sabe que não vai ter maiores consequências ou envolvimentos. Você precisa remover a lesão obrigatoriamente? Depende, né? Depende. Não sejamos dogmáticos nessas circunstâncias. Primeira questão, assim, você sabe que é um nevus, e o nevus, ele deve estar estável, ele não deve continuar crescendo. Se ele continuar apresentando crescimento, aí está indicado você remover. Olha só a questão do início da nossa conversa. Diagnóstico imediato, tratamento imediato. Né? Vê que é um caso que a lesão é pequena, a lesão não é grande, mas você tem diversas opções, você tem diversos caminhos a seguir. E são caminhos simples. O que seria o complicado? O complicado seria você fazer o encaminhamento do paciente, para ele constar daqui 2 ou 3 semanas com algum colega que talvez trabalhe mais do que essa área, quando é passível de conduzir com tranquilidade. Aí, se você fizer a opção de remoção cirúrgica, tem uma questão estética também que precisa ser avaliada e discutida ali. Você corre o risco de ter retração gengival quando fizer a remoção da lesão, porque tecnicamente, fazer a remoção dessa lesão é simples. Você faz uma anestesia infiltrativa ali na região, nem meio tubo de anestésico, e você vai contornar ela com uma elipse de cada lado, dar uma inclinadinha na lâmina 15 ali, talvez precise um descolador bem delicado embaixo, se ela ficar um pouco presa no periósteo. Aí você solta cada uma das bordas um pouquinho para poder fechar melhor ali. Pode ter alguma retração na papila? É claro que pode, é muito perto da papila, e sempre que você tem incisões, você tem retração cicatricial. Isso faz parte do processo. Não tem como você evitar que aconteçam retrações cicatriciais nas incisões. Vai uma população de um tipo especial de fibroblasto lá, um miofibroblasto, tem actina e miosina no interior dele, ele vai pegar o colágeno que está lá e ele vai se contrair. Isso aí é de 20% a 30% do tamanho da ferida. E se a gente tem uma contração de 20% a 30% do tamanho da ferida na região da papila, pode ser que a estética fique comprometida. Então, é outro ponto para você avaliar. Mas o que incomoda mais, né? A presença daquele nódulo escurecido ali, ou uma eventual pequena retração, né, se você não for agressivo ali na remoção da lesão, uma eventual pequena retração ali na papila, né? Então, olha só quantas variáveis a gente tem, quantas circunstâncias a gente tem que ponderar para o paciente. Um detalhe importante, né, que a gente sempre enfatiza aqui, pessoal, tirou da boca, manda para o patologista, né? Não tem como a gente ter sempre 100% de certeza, e nem o patologista. Então, o material ele tem que ser sempre submetido a exame histopatológico, né? Não dá para você desprezar o material.
Tá? Você tem um paciente que tem uma lesão escurecida no lábio, e é algo que também gera insegurança às vezes para nós, né? Você olha a mancha escura, e aí, bom, a primeira dúvida é assim, será que isso é pigmentação melânica? Será que é o diabo do melanoma? Mas eu nunca vi no lábio, né? Nem eu, nunca vi no lábio. E como você vai fazer a solução disso? Né? Qual vai ser a condução? E se isso é vascular? Eu posso operar com tranquilidade? Eu posso operar uma lesão vascular no lábio, na língua? Posso fazer esse manejo? Além de operar, que alternativa eu tenho de tratamento? Olha só quanta coisa. O que não vale é se apavorar. Então, é justamente o que a gente conversava no início da questão da entrega. Né? Você tem confiança quando você sabe que você vai entregar o produto, porque é justamente assim que o nosso trabalho funciona. Então, a primeira dica, né, para essas lesões escurecidas no lábio, é você separar se isso é melânico ou se isso é vascular. Mas olha só, nas duas situações, você pode ter a alternativa de controlar a lesão se ela não tem crescimento. De novo, faz a história de fotografar, bota uma reguinha ali, pode ser uma régua bacana, se não pode ser uma régua escolar, pode ser uma régua de odontometria, tudo isso serve. Mas a questão semiotécnica aí, né, da dica do diagnóstico diferencial é você usar uma lâmina de vidro. Está, né, agora quer me quebrar, né? Onde é que eu vou conseguir o diabo de uma lâmina de vidro? Ou eu vou ter que ir numa loja que venda material para laboratório, comprar uma caixa que tem 100 lâminas de vidro. Beleza, né? Essa é uma opção, você pode fazer isso. Mas também você pode conseguir uma lâmina doada, porque afinal de contas essas lâminas elas custam centavos. Onde é que você vai conseguir uma lâmina de vidro? E aí já pede duas, já que o cara vai te dar uma, pede duas ou três, porque elas são fininhas, elas quebram. É um laboratório de patologia que faz a análise para você. Eu não faço biópsia. Bom, se você não faz biópsia, não dá para pedir para o patologista, né? Fica meio chato. Não faço biópsia e trato lesão? Sim, menos de 40% dos pacientes vão precisar de biópsia. Tem muita coisa clínica para fazer. Ginecologista faz Papa Nicolau, eles têm lâminas de vidro em quantidade no consultório, usam toda hora. Então, as meninas podem pedir uma lâmina ou outra sem constrangimento para a sua ginecologista, que eles têm lá caixas no consultório. Os homens podem pedir para o seu urologista, eles também usam essas lâminas para fazer avaliação de atividade de esperma. Então, às vezes faz esse laboratório, mas muitos têm isso no próprio consultório. Então, também é fácil de pedir. Então, aí já tem 3 possibilidades de você pedir essa lâmina de vidro de presente aí. E aí, o que você vai esperar encontrar? Cara, pensa bem, gente, isso é lógico, né? Se você tem um hemangioma, você tem um novelo de vasos ali, né? Um monte de vasinho todo enovelado. Se você tem uma varicosidade, é um vaso grande, dilatado, ali cheio de sangue também. Nas duas circunstâncias está cheio de sangue. Por que você vai usar a lâmina de vidro? Simplesmente porque ela é transparente, só por isso. Você vai usar a lâmina de vidro para enxergar. E quando você vai fazer essa pressão, se isso é vascular, o sangue vai sair fora porque você está apertando. Só que olha só, detalhes importantes para fazer essa manobra para você não se atrapalhar. Olha o outro dedo da mão, onde é que ele está, lá pela pele. Então você tem que dar um apoio pelo outro lado. Essa pressão, ela tem que ser efetiva. Você não vai simplesmente encostar a lâmina ali, né? Então você oferece apoio do outro lado, e aí aperta com a lâmina de vidro ali, e você vai observar se alterou a cor. Então, isso nem sempre some. Se alterou a cor, é porque já deu uma esvaziada no sangue e você já tem essa confirmação. E aí, pessoal, quando é na língua é um pouco mais difícil, né? Você oferecer esse apoio lá do outro lado, mas o lance é esse, é você fazer a pressão com o vidro e perceber se alterou a cor. E se não alterou a cor? Bom, aí é uma lesão melânica. E sendo uma lesão melânica, você vai mudar a sua conduta se você for fazer uma das opções que tem, que é a escleroterapia. Okay? Você vai diluir o etamolim, um dos agentes esclerosante que se usa, é o que eu uso, ele é muito potente, tem que diluir, não dá para usar puro, e você vai infiltrar na lesão vascular. Essa é uma opção conservadora, que você não está fazendo incisões, mas se você tiver pequenos hemangiomas no lábio, pequenos hemangiomas na língua, que é muito comum, cara, você não precisa ter medo dessa lesão se você for operar. Ela sangra igual a qualquer outro procedimento na boca. Então, hemangiomas de até 2, 3 centímetros, eles não têm um grande vaso que vai nutrir ele.
né? Você vai fazer uma incisão nas bordas lá e vai fazer isso com muita tranquilidade, com muita segurança. Você tem sangramentos perigosos em hemangiomas de maior volume, que aí sim você tem algum vaso calibroso que vá nutrir ele. Se o paciente vem com outra queixa e você se depara com essa situação de língua pilosa com pigmentação, isso tem que ser mostrado, diagnosticado e reconhecido. Às vezes isso é assintomático e o paciente não tem isso como queixa principal. Então a gente precisa entender, né, que é aquele crescimento, aquele prolongamento das papilas filiformes que está pigmentando. Então, essas alterações que eventualmente a gente percebe que não estão na queixa principal, elas também precisam de diagnóstico imediato e talvez de solução imediata ou não. Mas o paciente precisa saber que tem um processo acontecendo ali e que a gente tem maneiras de tratar e isso deve ser feito. E aí, complicando um pouquinho mais, o paciente, essa é uma senhora, ela vem com aumento de volume nodular no lábio superior ali, que você palpa, isso é endurecido. Então, quando você tem aumentos de volume submucosos, e aí você reverte o lábio, e é muito importante você fazer a palpação aqui, para você sentir a consistência da lesão. Isso é algo que tem que ser incorporado no nosso exame, né? Não só olhar, mas tocar também. E você sente que isso é endurecido. Isso gera dúvida, isso jamais vai lá nessa vibe do diagnóstico imediato. E aí aquela questão assim, né, que a gente dizia, pô, entregar resultado, né? Como é que eu vou entregar aqui? Bom, lesão submucosa, se você vai na esfera do palpite, você tem lesão submucosa em lábio superior, nodular, você tem que pensar primeiro em adenoma pleomórfico. Mas aparece tanto assim? Não, mas essa é uma possibilidade muito grande. Aumentos nodulares no lábio inferior, bolhosos, você pensa em mucocele. No lábio superior é mais difícil, você vai pensar em adenoma pleomórfico. Então, essa é uma circunstância onde você vai ter que abordar. Porque está submucoso, você sente a lesão, o paciente refere crescimento aí de 4 meses, ela percebe que isso está aumentando de volume, então tem uma característica, que apesar de ser um tumor benigno, ele tem que ser removido, senão ele não vai parar de crescer. E olha só como, então, o processo se estende, né? Você não vai ter a conclusão desse caso enquanto não vier o laudo do patologista. É claro que isso gera ansiedade no paciente, gera ansiedade, às vezes, na gente, porque você nunca tem a certeza clínica do que você está tratando, mas isso é parte do jogo, é parte do processo. Lembra dos casos iniciais que a gente viu lá, quando a gente vai fazer um tratamento odontológico lá, numa reabilitação, como aquele primeiro dente que tinha aquele pólipo, cara, aquilo vai levar um tempão até fazer a endo, até fazer a reconstrução toda, e quando a gente está tratando de lesões, resolvendo as lesões, isso não é muito diferente. As coisas podem levar tempo também, as coisas também são um processo, a coisa vai evoluindo e a gente precisa ter essa tranquilidade, porque isso não é diferente do resto dos tratamentos que a gente faz. Isso não é diferente das outras formas de abordagem que a odonto faz. Só que quando é a lesão, a gente se angustia. Lembra lá dos 3 profissionais, né, que a gente colocou. Ou o cara olha e quer sair correndo, ou o cara olha e tem tranquilidade, ou o cara vai atrás. Olha só essa circunstância aqui, ó. O que esse paciente precisa? Antes de mais nada, ele precisa de resolver a questão inflamatória gengival, resolver a questão de placa primeiro. Depois tratar a lesão é brinde? Não é brinde de maneira nenhuma, né? Então, a gente tem que separar as coisas também, né? Vai fazer deplacagem, vai zerar a placa, vai zerar a inflamação gengival, e isso aí já vai diminuir tremendamente o volume da lesão, que você está tirando edema, está tirando hiperemia. E ainda se você pode usar clorexidina 1 semana depois de fazer o tratamento gengival, ali, a deplacagem, melhora ainda mais a sua condição de tratar. O que eu quero dizer? Você está simplificando a sua cirurgia. Diagnóstico imediato, tratamento imediato, não. Faz o preparo pré-operatório antes. E a gente faz muito bem isso, afinal de contas, nós somos dentistas, né? Então, primeiro faz a remoção de placa, a remoção de tártaro, se houver, e depois vem o tempo cirúrgico. Então, não tem diagnóstico imediato e não tem tratamento imediato. É um processo e a gente constrói isso com tranquilidade, constrói isso com muita serenidade. E olha essa situação aqui, que é uma situação comum, pessoal, e que muitas vezes ela passa batido, ou muitas vezes a gente se apavora. Você vê lá na mucosa jugal,
perto da cúspide do molar que está aparecendo ali, uma placa branca. O cara está nervoso, ansioso, e diz, é leucoplasia. E se é leucoplasia, vai virar câncer. E aí cai lá na classificação 1, né? O que olha e se apavora porque achou uma mancha branca. Vamos devagar. Lembra, né? Fazer todo o passo a passo. Faz a conversa, a anamnese adequada, em outra cadeira, passa para fazer o exame físico e faz um exame físico que você manipula as estruturas. Então, aí você passou para o grupo 2 lá da nossa classificação do início da live, né? O cara que olha e vai atrás, vai tentar descobrir. E aí, olha só, qual é o problema? O problema não é uma leucoplasia, porque se fosse, seria idiopática. O problema é uma ceratose friccional. Como é que os pacientes entendem isso? Eu gosto de fazer uma comparação bem simples. Eu digo para o paciente assim, olha, isso aí é parecido com calo. Você tem alguma coisa atritando ali e a sua mucosa reagiu, ficando mais grossa. E que bom que ela reagiu assim, porque se ela não ficasse mais grossa, ia acabar abrindo uma úlcera, ia acabar abrindo uma ferida. Então, é uma forma de reação. E o que precisa, num caso como esse aqui? Precisa resolver o fator etiológico, resolver essa questão do atrito do dente lá, e com o passar do tempo, a ceratose vai diminuir. E olha só, você não pode fazer essa correção aí e abandonar o paciente, né? Não, agora está resolvido. E se não fosse? Como é que você vai saber isso? E aí, então, cara, você precisa confirmar que estava certo. O paciente vai ter que retornar depois para você ver se o processo, se era realmente uma ceratose, se ela começou a gradativamente diminuir e se o quadro está andando bem. Nós temos aqui o resumo de tudo que a gente viu. Então, não se apavora, gente. Para cada um desses casos aí, tem forma de manejo, a gente conversou bastante, tenha tranquilidade, encare e lembre-se que esse negócio de diagnóstico imediato, solução imediata, não é bem assim. A gente não faz isso para a maioria dos nossos procedimentos, para a maioria das nossas condutas. A gente viu no início aquela sequência de situações clínicas e esse tipo de abordagem que a gente deve ter quando está tratando das lesões também.